Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal dessa casa, que a gente tem sempre muito prazer em vir, tem sempre muito prazer em falar, em trazer um pouco da doutrina, em trocar uma ideia, bater um papo sobre a doutrina espírita. É sempre muito bom estar aqui, é sempre um grande prazer estar aqui. E como a gente sempre faz, né, toda a tramitação desse início, eu vou ler a página, vou fazer a prece, e aí depois que fizer eu falo um pouquinho sobre qual vai ser o nosso tema de hoje. Então o livro hoje que eu vou ler aqui para abertura, a página, é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier por Emmanuel, capítulo 8. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, está em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso, como servo crucificado. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecendo por estarmos juntos aqui mais uma vez, podendo falar um pouco sobre a doutrina, podendo refletir um pouco sobre a mensagem que Jesus nos deixou, podendo pensar melhor nos nossos caminhos, nos nossos atos, sempre visando o nosso progresso e o bem comum, o bem ao próximo, a caridade, que possamos seguir sempre refletindo nessa mensagem, sempre pensando na mensagem passada por Jesus, para que nós consigamos esse progresso que a gente tanto fala, que a gente tanto quer, que a gente tanto gostaria de alcançar. Muito obrigada por tudo, por estarmos juntos mais uma vez, que assim seja. Bom, nosso assunto hoje é sobre o papel da ciência na Gênese. A Gênese é um livro da codificação que ele é pouco acessado, né, pouco lido, e a gente dificilmente abre a Gênese, não é tão comum, né, não é tão comum quanto o Livro dos Espíritos, o Evangelho, não é um assunto tão difundido, vamos dizer assim. Mas ela traz assuntos muito importantes, e hoje a gente vai tratar especificamente sobre o papel da ciência dentro da Gênese, né? E o que seria esse papel da ciência na Gênese, né? A Gênese, no significado literal do dicionário, seria origem e desenvolvimento dos seres. E aí a gente ia ajustando melhor então esse tema. O que seria o papel da ciência na Gênese? Seria então igual a o papel da ciência na compreensão da origem do ser humano. Porque nós temos muito essas dúvidas, né? É muito comum a gente se deparar de vez em quando pensando na origem do ser humano, na origem do universo, na origem de tudo. Então, quando a gente fala de papel da ciência na Gênese, é entender exatamente o papel da ciência na origem do ser humano. Como que tudo aconteceu? Como que
que isso ocorreu, como que foi feito tudo isso, né? Como que foi a nossa origem. Então, eu trago aqui algumas características da religião, né? Na época, né? Pensando lá atrás. Era preponderante na história dos povos antigos. Então, a religião, ela era mais importante. E por quê? Porque os livros sagrados, eles continham as leis civis e a ciência em um só lugar. Então, aqueles livros mais importantes para aquela civilização traziam não só a parte da religião, como as leis civis, como tudo que era sagrado, e a ciência. Estava tudo contido num único lugar. Estava tudo nas mãos da religião, estava tudo nas mãos daqueles sábios, daquelas religiões, aqueles, as pessoas que podiam falar sobre a religião, né? Então, estava tudo contido em um único lugar. Tudo, a ciência e a religião eram praticamente a mesma coisa, andavam juntas, né? E então, quando a gente pensa nisso, né, que andavam tudo junto e com a cabeça que a gente tem hoje, a gente para pensar assim, mas por que isso acontecia? Porque naturalmente naquela época não se tinha tantas informações, não se tinha tantos fatos que a gente pudesse então parar e dar aquele estalo e pensar, não, mas peraí, não tem alguma coisa estranha aqui, não tá... Hoje a gente vive num mundo de informações, a gente vive num mundo onde há uma troca de informações muito grande e tudo chega muito rápido. Mas naquela época não existia isso, então tudo caminhava junto. E as informações, elas eram incompletas. E por que elas eram incompletas? Porque as observações que precisavam ser feitas, elas eram insuficientes. Pela falta de recurso mesmo, para que você conseguisse, então, analisar melhor, pensar melhor. E pensando também que a religião, ela era também, né, ali nos livros dela tinham as leis civis também, né, tudo passava por ela. Qualquer coisa que viesse contra o que se falava naqueles livros sagrados era então rechaçado, porque afinal de contas você estava indo contra aquele sacerdote, aquela pessoa que ali era sábia. Então nada podia ser contra o que estava escrito, nada podia vir de confronto daquilo que estava escrito. E aí, trazendo então a ciência, o que é a ciência em si? As características da ciência, né? Ela é uma forma sistemática de aquisição de conhecimentos. Por que ela é uma forma sistemática de aquisição de conhecimento? Porque ela tem um método. E ela tem um método objetivo e bem definido. Ela tem parâmetros, né? Que é o que a gente chama de método científico. O método científico, ele tem parâmetros. Você precisa seguir aqueles parâmetros para que você tenha então um respaldo da ciência dizendo, tá aqui a chancela de que realmente foi feito da forma correta, foi feito os testes do jeito que tinham que ser. Como, por exemplo, uma pesquisa científica. Durante alguns anos eu trabalhei em um lugar que a gente analisava projetos de pesquisa científica para novos medicamentos, para vacinas, enfim. E ali, naqueles projetos que a gente recebia, tinha esses parâmetros do método científico, né? O método de análise. Então, hoje em dia, se uma empresa ela quer testar um novo medicamento para colocar no mercado, ela tem que seguir aqueles parâmetros ali. Ela tem que seguir, fazer cada teste, ticar cada coisinha ali para poder dizer que realmente passou naquela análise. E somente depois dela comprovar que tudo aquilo ali estava certinho, aí ela pode então colocar aquele medicamento no mercado. Esse é o método científico que a gente conhece, né? Ele visa a descrição e a explicação de fatos e fenômenos da natureza de maneira que seja possível formular teorias, previsões e leis. Então, com base nessas observações, nesses parâmetros, a gente consegue, então, formular essas teorias. Porque a gente faz as análises, faz os cálculos, e aí senta, lógico, né, as pessoas que entendem, que são, que têm essa sabedoria, né, para conseguir fazer as pesquisas, né, dependendo do que for, são físicos, são matemáticos, enfim. E aí, então, eles conseguem formular essas teorias através desse método científico. O desenvolvimento da ciência e o aprimoramento das técnicas de observação trouxeram ao homem uma série de novos dados importantes para a Gênese. Porque lembrando que
quando a Gênese foi escrita, né, quando Kardec fez a codificação, não se tinha as informações que nós temos hoje. E ele já estava utilizando, né, a gente tem que lembrar que a Kardec já estava utilizando o método científico para a codificação, né, o método de pesquisa de forma científica, dessa observação, para fazer toda a codificação dos nossos livros dos espíritas. Então, esse método, ele trouxe novos dados que foram importantes para a gente, então, entender esse papel da ciência na origem do ser humano. E isso é importante porque aí a gente vai ter a certeza de que não há achismos. Não existe achismos quando a gente está falando sobre essa parte da ciência na Gênese. Não é, eu acho que foi feito dessa forma, eu acho que aconteceu daquela forma. Não, isso não acontece. Por quê? Porque tem um método ali que foi validado, que foi feita uma investigação, que foi feito tudo corretamente, que é para a gente poder chegar onde chegou. E esse método, ele é baseado na observação e na experimentação. Os cientistas, né, como eu falei, quando eles fazem esse trabalho, eles fazem múltiplas atividades diferentes, eles testam de formas diferentes, porque dessa forma eles conseguem tirar eventuais erros que podem acontecer, né? A investigação científica, ela exige que frequentemente se repitam esses passos. Como eu falei lá dos medicamentos, né? Se por acaso você vai fazer um teste de um medicamento, você tem que repetir aqueles passos, não só uma ou duas vezes, são muitas vezes, porque você tem que entender o que vai acontecer, tudo que vai acontecer do início ao fim, para você saber se aquilo ali está condizente com o que você imaginou, se aquilo ali está chegando, alcançando o objetivo que você pensou, né? E aí, como eu falei, né, Kardec fez isso também com a codificação. Ele usou esse trabalho também na codificação, tanto que ele mandou as mesmas perguntas em diversos lugares para que comparasse as respostas e conseguisse então perceber aquilo que é comum em todas as respostas e aquilo que estava destoando muito nas respostas, né? Aqui até como exemplo eu trouxe que com o avanço da ciência foi então descoberto que não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol, né? Porque se achava que a Terra era o centro de tudo. E não foi assim. Com todas as pesquisas, por causa da ciência, conseguimos então chegar a essa conclusão. Agora, entrando especificamente no livro da Gênese, que essa parte foi mais uma introdução, né? Entrando especificamente no livro da Gênese, eu vou trazer alguns trechinhos aqui e comentar um pouco sobre eles. No item 1, fala assim: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da religião deles, donde o terem sido religiosos os seus primeiros livros. E aí eu trago aqui pra gente alguns exemplos de livros religiosos lá da antiguidade. Eu trouxe só 2 que são os mais conhecidos, né? Mas tem diversos outros, inclusive conhecimentos religiosos de civilizações que não foram escritos, né? Que foram passados apenas falando para gerações. Mas um deles é a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e que também possui em seus livros, né, aqueles que foram atribuídos a Moisés. E ela guarda um pouco de relação, pelo menos nessa parte, né, de Moisés, com a Bíblia, que é o outro livro que eu trouxe aqui também. Porque a Bíblia Sagrada, ela traz a junção do Novo Testamento com o Velho Testamento. E aí no Velho Testamento a gente encontra então os livros de Moisés também. Então ela guarda essa relação. E continuando aqui no livro na Gênese. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e o arranjo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram durante largo período o Código Único das Leis Civis. Então, no próprio livro, né, aqui da Gênese, que Kardec nos trouxe, ele fala sobre essa questão, né, que
esses livros aqui que falavam sobre a formação e o arranjo do universo, eles estavam de acordo com aquilo que se tinha de conhecimento da época, com aquilo que se tinha de conhecimento, que se sabia dessa origem, né? Que hoje a gente já verificou que já não é mais aquilo que se falou lá naquela época, mas era o nível de conhecimento que se tinha naquela época. E aí cada povo vai criar a sua ideia e as suas explicações de divindade de acordo com a forma como ela está organizada, de acordo com a forma como ela funciona, né? E aí então a gente entende hoje em dia que os livros religiosos que à época eram considerados como livros de ciência também, hoje já não são mais. Hoje são simplesmente livros religiosos, livros que trazem uma parte moral, uma conduta moral a ser seguida, mas que não falam especificamente de ciência, não são livros de ciência, porque a ciência já evoluiu muito ao ponto de mostrar que algumas coisas que estão ali não necessariamente aconteceram daquela forma. E aí então Kardec ele entende que essa parte de livro de ciência, enfim, a ciência seria um conhecimento, seria como um conhecimento. E então por isso também que se faz essa mistura de livro de ciência, enfim. Mas hoje a gente já faz essa separação. A gente não pode entender a Bíblia como um livro de ciência, né? No item 3, fala o seguinte: impotente se mostrou ele, o homem, né, para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Como que forneceu, né? Aí Kardec traz na própria Gênese alguns exemplos. Eu não vou trazer todos aqui porque ficaria um pouco grande para a gente conversar. Mas aqui ele fala que teve que esperar que a astronomia abrisse portas do espaço para que permitisse mergulhar o olhar. Então precisou vir a astronomia para a gente poder entender melhor o universo, entender melhor o espaço. Primeiro veio a astronomia para a gente conseguir mergulhar esse olhar lá na ciência. Que pelo poder do cálculo era possível se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Mais uma vez, precisou então aqui vir o poder do cálculo, as contas, que são contas que eu pelo menos não sei fazer, mas precisou vir pessoas que tivessem esse conhecimento, né? Encarnar aqui na Terra pessoas com esse conhecimento para que elas pudessem abrir para a gente essa possibilidade da gente fazer cálculos. E com os cálculos a gente entender posicionamento, movimentação. Se hoje a gente entende que a Terra gira em torno de si mesma 24 horas e passa 365 dias em torno do Sol, é porque alguém com esse conhecimento fez esse cálculo e conseguiu trazer isso pra gente. E ainda veio e conseguiu trazer pra gente aquelas horinhas que tem, que no final de 4 anos vem o ano bissexto e que tem um dia a mais. Então, precisou vir alguém com esse conhecimento, que tivesse esse conhecimento para poder mostrar pra gente a ciência, né, que não se tinha na época. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Então, hoje a gente tem o que tem, a gente entende o que a gente entende sobre a gravidade, sobre calor, sobre luz, porque veio a física e trouxe pra gente essas informações, que lá atrás também não se tinha. Com a arqueologia, pôde ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Então, se hoje a gente está conseguindo aqui estudar e falar sobre o que aconteceu lá atrás, foi porque veio um estudo prévio na ciência, conseguiu então entender o que aconteceu lá nos primórdios, com base nesse método científico, nesse método de pesquisa. Numa palavra, completando-se umas às outras, ou seja, todos os exemplos que ele trouxe, não só esses que eu falei, né, que tem outros, mas um completou o outro. Todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses, né?
Todo o conhecimento até então existente, ele era baseado em crenças. Era aquilo que se acreditava, era aquilo que se conhecia. Kardec vem e mostra como que a ciência vem romper essa sistemática de crenças. E aí ele consegue explicar a Gênese com base em estudo, pesquisa e ciência. Ele consegue trazer para a gente de uma forma mais clara, né? E fazer essa separação da ciência, da religião, que não estão mais caminhando assim, caminham juntas, mas uma progredindo junto com a outra. Não dá para achar que a ciência está dentro da religião, como se achava antigamente. No item 4, no ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese. Isso Kardec faz essa ponderação com ele mesmo, né? Ele mesmo faz essa pergunta e ele mesmo responde: não de certo, mas não há contestar que destruiu sem remissão todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. O que ele quer dizer aqui, né? Ele está falando que a ciência, ela veio para trazer algumas explicações que tinham na religião, nos livros da religião, né? Esclarecer alguns pontos que tinham, né? E lançar luz a esses erros, né? A essas situações duvidosas que existiam, mas que ainda poderiam existir alguns pontos ali. E nesse caso desses pontos vão vir a ser esclarecidos, como tem acontecido, né, no futuro. E aí, lembrando que para Kardec poderiam parecer detalhes, né, principalmente porque o método científico ainda estava sendo validado, ainda estava ganhando forma. Hoje a gente já sabe como é que é, mas na época de Kardec as coisas ainda estavam começando, ainda estavam tomando conhecimento, ainda estavam aprendendo, né? E aí que, como para Kardec podia passar ali como detalhe, na verdade era muito grande, né? Porque hoje em dia, se a gente parar para pensar um detalhe onde nós temos então lá atrás a ideia de um Adão e Eva, e que hoje pela ciência já se mostra que não teria como existir, então não é um detalhe, né? É uma coisa muito grande, mas a gente tem que entender o contexto e o momento onde se passou. No item 5, Kardec fala o seguinte: de todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo de erros que contém postos hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés. E aí a gente tem que fazer aqui uma observação que Kardec, né, ele vai trazer obviamente essa observação por conta também da Bíblia, né, que tem os livros de Moisés no Antigo Testamento, e que a gente tem que entender que Europa, né, e era o centro do mundo naquela época, então o documento e o livro mais importante, vamos dizer, poderia ser a Bíblia. Então ele vai fazer o estudo central dele com base na Bíblia. Ele valoriza muito a Bíblia, né, quando ele vai fazer esse método comparativo dele, por ser a Europa um grande centro, né, achava-se centro do mundo, né. E aí ele então já percebe que na Bíblia tem algumas alegorias, né, como eu falei, né, Adão e Eva, enfim. Ele percebe então que tem essas alegorias que são colocadas como uma forma de explicar algo que não se tinha explicação na época em que foram colocadas, mas que a ciência veio e mostrou que não poderiam existir daquela forma, que não daria para acontecer daquela forma, né? E aí por isso que ele explica, né, por que temos que abrir mão da verdade bíblica para abraçar a ciência e abraçar aquilo que a ciência tem trazido e que pode ser testado através do método científico. Então isso é muito importante, a gente entender o que Kardec fez ali. Tá, ele percebeu que o que estava lá na Bíblia
não teria como, porque embora o método científico ainda estivesse começando, ainda estivesse tomando forma, tomando corpo, sendo compreendido, já se percebia que aquelas alegorias que estavam colocadas ali eram alegorias que a gente podia entender por que foram colocadas, porque para o nível de conhecimento daquela civilização era o que se dava para fazer, mas que com a ciência a gente já percebia que não dava, que não tinha mais, não conseguia mais se encaixar. No item 8, ele fala: mas objetam, se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona à falta de base. Uma de duas: ou a ciência está em erro, ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer, seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Ou seja, a ciência, ela vem em muitas situações para dizer, olha, isso que está aqui, essa alegoria que está aqui, ela não tem como existir, porque existem os fatos que provam isso. A gente consegue, pelo método, provar que aquilo ali não tem como acontecer. Então, o que aconteceu com isso? A gente entende esse aspecto religioso importante da época, mas nenhuma revelação vai poder se sobrepor ao que a ciência consegue provar e consegue demonstrar ali que, olha, não é dessa forma, porque a ciência veio pelo método, com aquilo ali, aquele checklistzinho ali, mostrar que não tinha como acontecer. Então, diante das contradições existentes entre a ciência e os textos sagrados, nós devemos compreender que, na verdade, o que está acontecendo ali é uma interpretação equivocada que aconteceu na época. Uma interpretação lá na Bíblia que foi equivocada, porque a ciência veio e demonstrou que não teria sido possível que acontecesse daquela forma. Porque os meios, né, de observação primitivos, eles eram imperfeitos, não tinha como. Não se tinha o conhecimento, como eu falei, não se tinha o conhecimento da astronomia, do cálculo, enfim, não se tinha todo esse conhecimento necessário para que se pudesse contestar o que estava ali. A partir do momento que a gente passa a ter esse conhecimento, então a gente consegue argumentar e a ciência consegue vir e falar, olha, isso aqui foi uma interpretação equivocada, não é bem assim, não tem como acontecer dessa forma. E aí a gente, conforme vai se adiantando, como acontece até hoje, todos os dias há uma descoberta nova, todos os dias acontece algo novo que nos faz repensar. Então pode ter sido sim uma interpretação equivocada lá atrás, que a ciência veio descortinar e mostrar pra gente. Olha, dessa forma não tinha como acontecer. E ainda continua no item 9. Por guardar respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se, fora tão impossível isso como impedir que a Terra gire. Ou seja, o que ele está falando aqui? Tá, então a gente tem que guardar um respeito aos textos sagrados. Então a ciência tem que se calar. Lá atrás, pensava-se que sim, que não podia, né, ninguém podia chegar e falar algo que contrário ao que estava ali nos textos sagrados. Não podia acontecer isso. Conforme foi passando o tempo, percebeu-se que não, tem razão, não era bem assim, não é bem assim que aconteceu. Então, quando ele fala que fora tão impossível isso como impedir que a Terra gire, é por quê? Porque não tem como a gente achar que por respeito ao texto sagrado que está contido ali, que faz parte da religião e não da ciência, a ciência deve então se calar. A ciência deve então pegar aqueles cálculos e esconder e fingir que não existe. E manter então aquela ideia antiga que foi passada lá atrás, quando ainda não se tinha o método que se tem de observação, um método científico. Então, não tem como, né? Não tem como falar. Continuando aqui, se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Ou seja, a ciência, ela não vai ficar esperando que a religião venha com ela. A ciência não vai ficar, bom, olha, religião, vamos comigo, vai, eu tô mostrando e aí você vem comigo. Se a religião se nega a ser progressista e a se atualizar, a ciência vai continuar. E vai continuar demonstrando. E o que pode acontecer é que essa religião, ela vai ficando ultrapassada, ela vai ficando para trás.
E aí a gente olha às vezes os costumes e fala, nossa, mas como é que pode? Como é que pode um povo tão antigo, um povo tão atrasado, um povo que não consegue aceitar coisas que já foram demonstradas? E aí muitas vezes não aceitam, por quê? Porque quando eles olham ali aquilo que está posto, eles estão olhando apenas a religião. Eles não estão olhando ali a ciência. Eles não acompanharam, a religião não acompanhou, né? Então, por isso que, volto mais uma vez a falar, o método científico ele deve prevalecer. Do contrário, é bem provável que aquela religião fique estagnada, fique estacionada e não progrida, né? Como a gente olha, tem outras religiões que a gente olha e fala, nossa, é muito antigo isso não tem como, né? A gente não aceita porque ela não progrediu. No item 11, a Gênese se divide em duas partes, a história da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas há estudado o envoltório carnal. O que quer dizer aqui? A história da humanidade, né, Kardec distingue em história puramente corpórea e história da caminhada espiritual. Ele faz essa divisão. E aí a doutrina espírita, ela vem trazer as condições para a gente estudar o homem do ponto de vista espiritual, na parte espiritual. E no item 12 ele continua, esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem, por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material apenas indiretamente o afeta. Kardec compreende o mundo espiritual como o primeiro, né? Aqui a gente está entrando bem no nosso... bem já no espiritismo, né? Quando a gente está sempre falando, em várias palestras até, em várias vezes que eu vim aqui eu falo, não, a gente está aqui na Terra para o nosso progresso, para a gente melhorar, para a gente passar pelas provas, pelas expiações, mas a gente vai voltar para o mundo material, e lá é a nossa verdadeira morada. Então Kardec compreende que o mundo espiritual é o primeiro, é aquele que vem antes do mundo material, e que a gente está aqui por uma necessidade. E essas informações são trazidas nas obras espíritas, onde nós temos a compreensão que nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. E estamos no mundo material com esse objetivo, de desenvolver e de progredir o nosso espírito, né? Então Kardec traz essa compreensão, né, de que o mundo espiritual é o que vem primeiro, é aquele que vai se sobrepor ao material. Até o presente, item 16, até o presente, o estudo do princípio espiritual compreendido na metafísica foi puramente especulativo e teórico. E aí até o presente aqui foi a época de Kardec, né? No espiritismo é inteiramente experimental. Com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente e sobretudo generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. E aí olha que interessante, né? Kardec ele usava tanto o método científico dele, né? Ele entendia tanto a importância do método científico, que ele entendia então a mediunidade como um instrumento de observação. A mediunidade ela era um instrumento para se entender esse mundo espiritual que precedia o mundo material. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para os infinitamente pequenos. Então, quando a gente pensa no telescópio, que ele mostra coisas que a olho nu, né, a gente não consegue perceber, e o microscópio também, mas nas suas proporções de universo e de coisas muito pequenininhas, né? A mediunidade, ela foi o nosso telescópio / microscópio para mostrar pra gente o mundo espiritual. Então, através da mediunidade, como um instrumento de observação, a gente conseguiu entender e compreender o mundo espiritual. E estamos até hoje aprendendo, porque o que estamos fazendo aqui é exatamente isso, essa troca, e compreendendo o mundo espiritual. E é bem interessante, porque eu nunca havia parado para pensar sobre a mediunidade como um instrumento de observação espiritual, né? E Kardec foi bem assim, pragmático, vamos dizer assim, em falar isso. Só que o que a gente entende como a mediunidade? A mediunidade pra gente hoje, ela é muito mais uma situação
terapêutica, ela é tratada muito mais como uma forma terapêutica e psicológica. Quando você está precisando, eu sinto muita saudade de um parente, aí você vibra, você ora e às vezes chega uma mensagem, como acontecia com Chico, né, das mães de Chico, que iam lá e pediam muito para ele, para que pudesse trazer uma mensagem, enfim, sobre os filhos. E então, a gente acaba pensando na mediunidade, mas como essa forma psicológica, terapêutica, e não tanto como esse instrumento de observação espiritual. E isso foi uma coisa que eu vi, né, nas pesquisas para trazer aqui para a nossa conversa hoje, e eu realmente não tinha parado para pensar que a mediunidade ela é, então, uma forma de se observar o mundo espiritual, né? Era isso que eu tinha, né, para trazer aqui pra gente falar um pouquinho. Agradeço a todos. E aí vamos ficar um pouco com essa reflexão, né, desse finalzinho aqui da mediunidade que foi trazida pra gente como uma forma de observação espiritual, pra gente conseguir entender que aquilo que foi passado lá nos livros, lá atrás, nos livros sagrados, aquela época era importante, mas que hoje, com todos os recursos que nós temos, com tudo que a gente tem de aprendizado, a mediunidade ela vai servir como esse instrumento de observação espiritual e que vai ser mais uma vez um método científico trazendo pra gente informações e caminhando junto com a religião, nesse caso a espírita, que é uma religião progressista, que está sempre se aprimorando e está caminhando junto com a ciência como uma forma de melhoria, como uma forma de auxílio para todos que estão aqui, né? E para que nós possamos então seguir em frente, sempre pensando num progresso e sempre lembrando, né, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Bom, agradeço a todos, espero ter trazido também algumas reflexões para vocês, que é sempre muito importante estar aqui, é sempre muito bom estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite e até a próxima vez que eu voltar aqui. Vou fazer a prece de encerramento. E fiquem todos muito bem, fiquem todos com Deus, que tenham uma boa semana e que sigamos, né, no nosso progresso. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento, agradecer por esses minutos que estivemos juntos, por essas reflexões que pudemos fazer, pelo aprendizado, que continuemos aprendendo cada vez mais, entendendo cada vez mais essa doutrina tão bonita que nos foi passada, que foi deixada para a gente poder sempre pensar num progresso, sempre pensar na melhoria e no nosso retorno para a nossa verdadeira casa. Muito obrigada por tudo, que assim seja.